essa formação da família com relação a esse estudante, mas falta, sobretudo, o chamado processo de concentração. Com todo esse burburinho que se tem de informações que chegam a todo momento, que não se constituem muitas vezes em conhecimento, pouco tempo o jovem tem para se concentrar sobre aquela informação e dela desenvolver conhecimento e saber. É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E o jogo de xadrez, além de tantas outras habilidades, desenvolve a capacidade de ter paciência, de concentrar-se, de tomar decisões, de adquirir métodos, o que é fundamental para o processo intelectivo de estudo, e para eliminar o chamado déficit de atenção que atinge inúmeros estudantes nas nossas escolas. Quantos alunos com DDA, cada vez mais, nessa sociedade tão moderna e agitada em que nós vivemos, cada vez mais isso se torna mais frequente. É interessante a fala de um dos maiores, é o mais velho, vivo, jogador de xadrez, de grande nome no mundo, que é nada mais, nada menos que o mestre Viktor Korchnoi, russo, que partiu para a Suíça, onde hoje reside. E o Korchnoi diz o seguinte, sobre o jogo de xadrez: o jogo desenvolve a perseverança, aumenta a capacidade de concentração, estimula o pensamento lógico, e ensina a objetividade. Nas escolas onde foi incluído no currículo, o aprendizado subiu de nível. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele trabalha muito a dimensão lógica, do conhecimento lógico, do raciocínio, da associação de ideias. Sinceramente, escola, seja ela pública ou privada, que quer desenvolver o seu aluno, poderá fazê-lo mediante o jogo de xadrez. E poderá fazê-lo mediante a adequação desse processo legislativo que hoje se apresenta aos senhores vereadores e à nossa cidade de Nova Friburgo, e principalmente ao Poder Executivo, principalmente dentro do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação. Há uma palavra fantástica relativa a tudo isso, que é o lúdico. A atividade lúdica, que tem a ver com brincar. Conhecer brincando é o aprendizado que mais permanece. E através do jogo do xadrez, como atividade lúdica, com tantos aparatos, poder-se-á, logicamente, se desenvolver através do lúdico, o saber, a concentração de nossos estudantes. É um impacto imenso. A própria argumentação do projeto traz países como Holanda, França, Romênia, onde o jogo de xadrez já integra a grade curricular dessas escolas. A Escola da Ponte, tão famosa Escola da Ponte, é uma escola que desenvolve um processo educacional revolucionário. Não deixa de se servir do jogo de xadrez, porque ela ensina brincando. Será que as nossas crianças não podem aprender também brincando habilidades tão essenciais que constam dos exames mais importantes de avaliação educacional no nosso país? É uma pergunta retórica. Antes de concluir, senhor presidente, eu vou passar a parte ao vereador Marcos Medeiros, que inicialmente requereu, e em seguida ao vereador Renato Abirrame. Rapidamente, professor Pierre, conforme eu disse na fala anterior, eu morei em Petrópolis e fiz faculdade lá e exerci profissão lá, trabalhei na Câmara Municipal, trabalhei com o deputado federal Roberto Jefferson e assim sucessivamente. Então, eu tive uma inserção muito grande dentro da sociedade petropolitana. E lá é tido como uma norma geral os filhos jogarem xadrez. Eu nunca vi uma cidade, óbvio, já fui em várias delas
no país todo, em nível de Brasil, que tenha tanto incentivo ao xadrez quanto Petrópolis. E lá tem vários clubes de xadrez, várias entidades que reúnem jogadores que disputam entre si vários campeonatos. E quando Vossa Excelência traz essa proposição para a Câmara Municipal de Nova Friburgo e que seja difundido, me remete a Petrópolis, de modo que é muito feliz vossa proposição e que a gente possa ter nossos filhos tendo a mesma oportunidade do que as crianças de Petrópolis com relação a essa questão do jogo de xadrez. Parabéns. Obrigado, vereador. Até porque a vida é um jogo de xadrez, né? A política... Estão tentando me dar aí uma... É um jogo de xadrez. Nós, o tempo inteiro, estamos entre o claro e o escuro no jogo do tabuleiro da vida e da estratégia de viver e no método de agir e pensar. O mundo é um grande tabuleiro de xadrez. Vereador Renato Abirrame. Vereador professor Pierre, realmente esse projeto de Vossa Excelência é muito importante, porque todas as cidades, todas as escolas, no Brasil e no exterior, que desenvolveram o jogo de xadrez, sem dúvida nenhuma, alcançaram com seus estudantes resultados impressionantes. E nós temos aqui em Nova Friburgo uma tradição que estava sendo perdida em relação ao jogo de xadrez. Até o clube de xadrez foi fundado, inclusive meu tio foi um dos fundadores, Rami Abirrame. Ele foi fundador, ele era jogador de xadrez, foi campeão do estado do Rio, representando Nova Friburgo. Nós tivemos já um campeão. E depois de algum tempo, existe ainda alguns clubes de xadrez aqui, alguns que se reúnem, inclusive no mesmo edifício que eu tenho meu consultório, tem no 6º andar um grupo que pratica o jogo de xadrez. Mas esse jogo, ir para as escolas, é fundamental, porque a escola municipal, e pode servir de exemplo e como paradigma, se estender às escolas particulares, porque o aluno vai ter um desenvolvimento melhor. E nós precisamos disso, incentivo à melhoria do desenvolvimento, ao déficit de atenção, a Excelência citou muito bem, e o jogo de xadrez é fundamental para isso. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador Renato Abirrame. Também o vereador Marcos Medeiros, agradeço a parte de Vossas Excelências. Mas, inclusive, o clube de xadrez passou um período muito duro. Agora a presidenta Alda está fazendo um trabalho brilhante, recuperando o clube. Quem sabe mais à frente não pode colaborar com esse processo do jogo de xadrez. Inclusive, o artigo 3º, ele dá várias opções para o Poder Executivo desenvolver o programa de jogo de xadrez na cidade e nas escolas. E o artigo 5º, ele dá de onde vem o dinheiro. Conclua, por favor, vereador. Nós geralmente recebemos aqui, não tem recurso, fonte de custeio. Está aqui a fonte de custeio. Pode vir tanto do PDDE, cada escola pode organizar, como também o próprio Fundeb. O repasse do Fundeb é destinado a esse tipo de programa, desenvolvimento da educação. Eu concluo, senhor presidente, sintetizando que essa argumentação poderia ficar tão somente nessas palavras: memorização, criatividade, concentração, disciplina, determinação, objetividade, paciência, pensamento lógico, habilidade de raciocínio, poder de decisão, montar estratégias, lidar com adversidades, tomar decisões, expressar espírito esportivo. Pergunto a Vossas Excelências e a quem está nos acompanhando pela TV Câmara: não são esses atributos essenciais a qualquer pessoa, em qualquer parte da sociedade? O jogo de xadrez traz o desenvolvimento e a resposta. Eu concluo, senhor presidente, pedindo o apoio dos vereadores para a aprovação desse projeto. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, em votação única, o projeto 2919/2009, de autoria do vereador
professor Pierre. Também de autoria do vereador professor Pierre, projeto 2928/2009, pedir que o vereador Isaac Demane faça a leitura do projeto. Senhor presidente, considerando que no Brasil os profissionais de educação sofrem há muitos anos com baixos salários e péssimas condições de trabalho, situação que não é diferente em nosso município, impedindo-os de ter acesso aos meios que promovam a sua atualização, como a compra de novos livros, considerando a importância vital do setor de educação em qualquer sociedade para seu funcionamento de excelência e da leitura em seu aprimoramento, considerando em várias legislações prevêem a valorização da carreira do magistério, bem como a sua atualização, assegurando seus direitos, considerando que promover o interesse pela leitura e pela escrita gera o fortalecimento da cidadania, considerando que a leitura é uma necessidade básica em qualquer sociedade, instrumento de participação social e de aprimoramento dos conhecimentos, considerando a necessidade de se realizar políticas públicas que atrelem e valorizem a leitura e a educação no município, considerando que a criação do Certificado Educador Leitor beneficiará as livrarias estabelecidas no município que promovam descontos aos professores, assim como as empresas que utilizem seu capital social em programas de ampliação do hábito da leitura, considerando que as livrarias que forneçam bons descontos aos professores da rede pública ou privada, bem como as empresas que utilizem seu capital social em benefício de programas de expansão da leitura, são dignas de ter seus nomes reverberados na sociedade friburguense como promovedoras de cidadania, requeiro, na forma regimental, que seja apreciado pelo plenário dessa Casa o seguinte projeto de lei municipal. Cria o certificado Educador Leitor para as livrarias estabelecidas no município que forneçam descontos iguais ou superiores a 15% aos professores da rede pública ou privada, assim como para as empresas que utilizem seu capital social em benefício de programas de expansão do hábito da leitura e da outras providências. Artigo 1º, fica criado o certificado, aspas, Educador Leitor, fecha aspas, que contemplará 1. As livrarias estabelecidas no município que forneçam descontos iguais ou superiores a 15% aos professores da rede pública ou privada na aquisição de livros livros novos e ou usados. 2. As empresas que utilizam seu capital social em benefício de programas de expansão do hábito da leitura. Parágrafo 1º, os descontos serão justificados através de nota fiscal emitida em 2 vias para que haja contraprova com pagamento com um comprovante fiscal emitido ao professor. Parágrafo 2º, o professor beneficiado pela presente lei deverá comprovar sua condição profissional através de carteira de trabalho ou contra-cheque atualizado ou carteira funcional na data de validade ou outro documento hábil. Parágrafo 3º, na compra de livros, o professor adquirirá no máximo um título de cada obra. Parágrafo 4º, serão considerados utilização de capital social em benefício de programas de expansão de leitura no município. 1. Incentivos e contribuições logísticas e financeiras em feiras literárias, concursos de poesia e atividade congêneres, realizada por instituições privadas. 2. Públicas, perdão, professor. Vou ter que mandar confeccionar um óculos, não vai ter jeito. 2. Doações de, no mínimo, 60 livros por ano para bibliotecas e ou escolas públicas. 3. Colaboração financeira na A. Reforma e adequação de bibliotecas públicas, inclusive as escolares. B. Compra ou disponibilização de estrutura física para funcionamento de espaços de leituras em escolas públicas, na própria empresa, neste caso, promovendo atividades de incentivo à leitura aos seus funcionários, associações de moradores ou congêneres. Artigo 2º, o certificado Educador Leitor será concedido pela Associação Comercial de Nova Friburgo, a CIANF, e a ela caberá: 1. Desenvolver o modelo do certificado Educador Leitor e disponibilizá-lo, quando necessário, em meio digital, às câmaras empresariais. 2. Receber e ratificar a comprovação quanto ao cumprimento da presente lei por parte dos estabelecimentos comerciais que: A. As livrarias remeterão à CIANF,
mensalmente durante 12 meses consecutivos. Cópia dos comprovantes fiscais constando o desconto previsto nessa lei. B. As empresas comprovarão mediante demonstrativo financeiro e ou relatório e provas físicas, além de outras formas que a CIANF julgar necessárias. 3. Preparar, confeccionar, entregar e renovar o certificado educador-leitor, podendo ainda firmar parcerias com os outros órgãos privados ou públicos. 4. Delegar o disposto no artigo, nos incisos 2 e 3, às câmaras empresariais de bairros ou distritos onde houver livrarias e ou empresas a serem agraciadas com o referido certificado. Artigo 3º. O referido certificado terá validade de 1 ano, contados da data de sua confecção, podendo ser renovado por prazos iguais e consecutivos, desde que a livraria ou empresa certificada continue cumprindo o disposto nessa lei. Artigo 4º. Os estabelecimentos comerciais que aderirem ao disposto no inciso 1 e 2 do artigo 1º desta lei deverão afixar em local visível ao público, em fonte Arial ou Times New Roman, com tamanho mínimo de 12, cópias da presente lei e poderão criar para este fim, para fins publicitários, cartazes, banner ou congêneres com os seguintes dizeres: este estabelecimento abraça a lei do educador-leitor. Artigo 5º. Para incentivo à leitura, a difusão do conhecimento e a conseguinte formação, o poder público municipal poderá conceder abatimentos no valor de impostos municipais cobrados às livrarias e empresas que detiverem o certificado educador-leitor. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto no caput a fim de viabilizar as ações necessárias para a sua consecução. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assina vereador professor Pierre. O projeto foi encaminhado à Comissão de Educação, Esporte e Cultura, à época presidido pelo vereador Marcelo Verli, com parecer favorável de todos os membros, e após com parecer favorável da CCJ, à época presidida por mim, também teve parecer favorável, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Antes do vereador iniciar a discussão, passar a presidência para o vereador Manuel Martins e já retorno. Pois não. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, mais um projeto, no modo de entender, super importante para o processo de desenvolvimento cultural, do acesso ao conhecimento e da formação continuada dos profissionais de educação. Mas não só a eles, mas aos espaços de leitura na nossa cidade. Nossa cidade é presenteada com a Secretaria da Leitura. Precisamos criar braços para essa secretaria. Precisamos criar mecanismos para que ela possa ser potencializada com o apoio de instituições, como é o caso da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, o caso da CIANF. À época da confecção desse projeto, nós levamos o mesmo à Associação Comercial, para que ela avaliasse, e ela avaliou e colaborou muito na formatação dos dispositivos dessa legislação no que se referia à competência que ela assume no presente projeto. E o primeiro ponto é uma dificuldade imensa hoje, a aquisição de livros. Os livros do país são caros. O mercado de livros no país é um mercado realmente muito grande, mas o preço, o custo-benefício, realmente, às vezes não chega à proximidade dos países de primeiro mundo, inclusive. Na Espanha, por exemplo, você adquire livros com muito mais facilidade, num preço muito mais acessível do que no Brasil. O preço aqui ainda é muito caro. E quem se alimenta do conhecimento e dá aos outros de comer do conhecimento que tem é o professor. Então, a primeira meta dessa legislação é sugestionar as livrarias, todas elas da cidade, que poderão, logicamente, gozar do certificado de uma potencial concessão ou não, por parte do Poder Executivo,
de algum tipo de abono fiscal, mas, sobretudo, o investimento em propaganda e marketing, sobretudo no viés de uma livraria comprometida com a leitura, através da abertura de mão do próprio capital para poder formar capital intelectual e, conseguintemente, alimentar, inclusive, o próprio consumo. Porque quem passa a ler, passa também a consumir o próprio livro. Muita gente não entende essa lógica e essa tônica necessária dentro do sistema de mercado. E o livro é essencial, ferramenta para a mudança. Castro Alves tem um belo poema que fala dos livros. E ele diz que os livros são a grande arma das revoluções. E o poeta dos escravos está correto. Uma vez que educação é a transformação, e educação não ocorre sem livros, logo o livro é instrumento de revolução. Perfeita a premissa do poeta Castro Alves. E é sobre ela que a gente se debruça. O segundo ponto, além das livrarias, nós temos boas livrarias na nossa cidade, temos que fomentá-las, inclusive sebos. Os sebos também podem ganhar esse processo, desde que tenha, logicamente, a regularização fiscal junto ao município. As empresas também que investirem em atividades de leitura, que criarem para os seus funcionários espaço de leitura, fomentar o seu funcionário a leitura. As empresas que investirem na reforma de bibliotecas pela cidade, quer públicas, quer privadas, sobretudo da nossa biblioteca. As empresas que fomentarem com a doação anual de pelo menos 60 obras, muitas delas necessárias em nossas bibliotecas. As bibliotecas, desde a central, que fica nesse prédio dessa Casa Legislativa, até as bibliotecas de bairro, nas escolas, poderá fazê-lo. E um ponto que Nova Friburgo está perdendo, e perdendo muito na sua história, que foi até uma das razões e um sonho de eu poder um dia vir a essa tribuna e falar disso. Todos sabemos do Festival Literário de Paraty, a Flip, que movimenta a economia da cidade do sul do nosso estado e projeta Paraty em termos internacionais. Só que Nova Friburgo tem uma história literária incrível. Começo pela prata da casa nos Jogos Florais. Incríveis trovadores, a quem é que faço a minha homenagem. Segundo ponto, o maior autor da literatura do Brasil, um dos maiores do mundo, Joaquim Maria Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. A primeira vez que ele saiu do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, foi para vir para Nova Friburgo para se tratar de uma tísica mesentérica em dezembro de 1878. Ficou aqui em Nova Friburgo se tratando até março de 1879. E para quem conhece a história da literatura, sabe muito bem que em 1880 para 81, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra iniciadora do realismo no Brasil. E aí, é a provocação que eu faço, e que um jornalista de São Paulo, que escreveu um livro, Pita, colocou em sua obra. Onde surgiu o realismo no Brasil? Em Nova Friburgo. E a gente perde isso. Também, além de Machado de Assis, que disse, abre aspas, Nova Friburgo é terra abençoada. Foi aí que, depois de longa enfermidade, me refiz das carnes perdidas e do ânimo abatido, ponto, fecha aspas. Machado de Assis a José Veríssimo, grande crítico do século XIX. Leitura, literatura. Casimiro de Abreu, o poeta da infância. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras.
debaixo dos laranjais. Esse poeta estudou em Nova Friburgo. Esse poeta cresceu em Nova Friburgo. Esse poeta sentiu saudade em Nova Friburgo. Cita no prólogo de sua obra, Primaveras, a cidade de Nova Friburgo. E morre em Nova Friburgo, com 20 anos de idade. E Nova Friburgo, para trás. Rui Barbosa veio aqui fazer a oração dos moços no Teatro do Colégio Anchieta. E a gente fecha os olhos à nossa história literária. A riqueza de Nova Friburgo. Por que nós não temos aqui uma feira literária? Essas empresas podem muito bem ganhar o certificado de educador, leitor, exatamente se apoiarem iniciativas como essas. E eu não tenho dúvida que as editoras apoiam. Conclua, por favor. Senhor presidente, é um projeto de uma envergadura imensa de potencialidades e de riquezas. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista educacional para o professor e para os estudantes por conseguinte, do ponto de vista turístico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de uma Nova Friburgo. É um projeto que projeta a cidade para frente. Se o executivo também abraçar essa ideia e souber trabalhar com as suas diversas secretarias, Nova Friburgo é projetada como capital da literatura no país, porque nós temos história para isso. Falta-nos vontade política para tal feito. Se assim o fizermos, a revolução começará pelo livro, a tão sonhada e necessária revolução de Nova Friburgo, que o povo aspira. E estaremos seguindo o que um dia disse e cantou o poeta dos escravos. A revolução começa pelos livros. Senhor presidente, está lançada a proposta de revolução. Comecemos pelos livros. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, fazer a proposta de prorrogação da sessão pelo prazo máximo de 30 minutos para terminarmos a ordem do dia, senhor presidente. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em votação única o projeto 2928/2009, de autoria vereador professor Pierre. Os vereadores que aprovam a prorrogação por até 30 minutos permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto 2411/2009, de autoria do vereador Isaac Demani. Vai fazer a leitura de todos, vereador? Também do projeto 2655/2009, também de autoria do vereador Isaac Demani, 2958/2009, de autoria do vereador Isaac Demani, 3031/2009, e também de autoria do vereador Isaac Demani, 3.327/2009, também de autoria do vereador Isaac Demani, que fará a leitura dos projetos. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura de todos eles e rapidamente vou fazer um comentário. O próprio texto da lei é autoexplicativo e será o suficiente para os vereadores entenderem o alcance social de todos esses projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a promoção anual de concurso de redação entre os alunos da rede municipal, cujo tema versará sobre a discriminação racial e da outras providências. Artigo 1º. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, promoverá anualmente um concurso de redação entre os alunos matriculados na rede municipal de ensino, cujo tema versará sobre discriminação racial, fecha aspas. Parágrafo único. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação a designação do período em que será realizado o concurso a que se refere o caput desse artigo. Artigo 2º. O Poder Executivo premiará os melhores trabalhos, preferencialmente com livros. Artigo 3º.
As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, assina vereador Isaac Demani. Projeto com parecer da Comissão de Educação, que determinou o envio à Secretaria de Educação. E veio o parecer da secretária de Educação à época, professora Leide Porto, considerando a importância do tema proposto para o trabalho redacional dos alunos, providenciaremos no calendário pedagógico de 2010 a inclusão do concurso de redação sobre o tema discriminação racial, portanto, parecer favorável da Secretaria de Educação do município, que também tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final à época, presidida por mim, pelo vereador Isaac Demani. Senhor presidente, vou fazer a leitura dos outros projetos, depois falarei de todos juntos. Projeto de lei número 2655/2009. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a destinação de tempo para veicular campanha publicitária educativa contra o uso de drogas nos grandes eventos culturais, esportivos, shows e outros equivalentes realizados no município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Em todos os eventos culturais, esportivos, shows, exposições e outros equivalentes realizados em ambientes fechados ou abertos dentro do município de Nova Friburgo, deverá ser destinado um período de tempo para a veiculação de campanha publicitária educativa antidrogas e dos riscos da associação do uso do álcool com a direção de veículo automotor. Parágrafo 1º. Ficam instituídos, nos termos desta lei, as casas noturnas, os teatros e as casas de shows. Parágrafo 2º. O tempo mínimo será de 30 segundos a cada hora de duração do evento, que poderá ser veiculado em sistema de telões, som, faixas, cartazes, banners e outros meios de acordo com a disponibilidade dos promotores. Artigo 2º. O não cumprimento disposto nessa lei sujeita os organizadores do evento ao pagamento de multa no valor de 100 UFIR e, em caso de reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro, podendo culminar na cassação de alvará de funcionamento após o devido processo legal. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 60 dias contados da data de sua publicação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Assina vereador Isaac Demani. Projeto com parecer favorável da Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Dr. Renato Abirrame, e com parecer favorável também da CCJ à época, presidida por mim. Projeto de lei número 2958/2009. Senhor presidente, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Cria o programa de empresa-escola no município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o programa empresa-escola, que terá como finalidade o oferecimento de cursos profissionalizantes gratuitos em diversas áreas para a população de Nova Friburgo. Artigo 2º. Os cursos profissionalizantes a serem oferecidos pelo programa Empresa-Escola, bem como o número de vagas a serem preenchidos, serão regulamentados e definidos por ato próprio do Poder Executivo, do Executivo Municipal. Artigo 3º. Terão preferência nas vagas munícipes que possuam renda familiar de até 2 salários mínimos vigentes e que estejam desempregados, mediante comprovação pela carteira de trabalho ou outro documento legal. Artigo 3º. Terão preferência nas vagas munícipes que possuam renda familiar. Perdão, parágrafo único. Aqui estou fazendo uma correção no erro material, senhor presidente. Parágrafo único. O não preenchimento das vagas por trabalhadores desempregados poderão ser preenchidos por outros trabalhadores. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal fornecerá gratuitamente vale transporte em quantidade necessária para a locomoção dos alunos matriculados no programa
em empresa e escola. Parágrafo único. A quantidade de vale transporte prevista no CAPES deverá atender aos dias de aula do aluno. Artigo 5º. O Poder Executivo fornecerá bolsa de alimentação gratuita aos alunos matriculados no curso do programa Empresa e Escola durante a duração do curso. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com a iniciativa pública ou privada, bem como com as entidades de classe, para execução do programa previsto na lei, no que tange a sua elaboração, orientação, planejamento e cessão de professores para ministrar os cursos. Artigo 7º. O Poder Executivo Municipal fica obrigado a encaminhar, sempre que houver a conclusão de turma, o nome dos formandos para as agências de emprego de nossa cidade. Parágrafo único. Para atender o previsto no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com as agências de emprego situadas no município de Nova Friburgo. Artigo 8º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Moradores de bairros para que sejam utilizados salões comunitários dos bairros para a realização dos cursos profissionalizantes. Artigo 9º. Para atender as despesas do exercício financeiro da vigência da presente lei, fica autorizado o Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ou especiais do orçamento vigente naquilo que for necessário. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a inserir para os próximos exercícios financeiros, no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, as ações, metas e recursos orçamentários para atender ao previsto. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Parecer favorável da Comissão de Educação, Esporte e Cultura e também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Projeto de lei número 3031/2009. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Institui a campanha Criança Feliz a ser realizada anualmente na primeira quinzena do mês de dezembro, com a finalidade de arrecadar brinquedos e roupas para crianças em bom estado de conservação, além de alimentos não perecíveis para serem distribuídos às crianças de famílias carentes do nosso município nos dias que antecedem o Natal. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Nova Friburgo a campanha Criança Feliz, a ser realizada anualmente na primeira quinzena do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A campanha de que trata o caput desse artigo consiste na arrecadação pelo Poder Público Municipal em locais pré-estabelecidos de brinquedos e roupas para as crianças em bom estado de conservação, além de alimentos não perecíveis para serem distribuídas às crianças de famílias carentes do nosso município nos dias que antecedem o Natal. Artigo 2º. Os alimentos arrecadados serão organizados em cesta básica e os brinquedos e roupas distribuídos conforme critério do órgão executor. Artigo 3º. A organização da campanha Criança Feliz fica a cargo da Secretaria Municipal de Promoção Social com apoio das demais secretarias e órgãos públicos municipais. Parágrafo único. Toda a sociedade de Nova Friburgo, em especial a imprensa escrita, falada e televisionada, deverá ser mobilizada para participar da campanha, que seguirá os mesmos moldes da campanha do agasalho. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, assina vereador Isaac Demani. Projeto conta com parecer favorável da Comissão do Direito das Crianças e dos Adolescentes e também da parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. E, por fim, projeto de lei número 3.327, de 2009, também de autoria do vereador Isaac Demani. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário desta Casa o seguinte projeto de lei municipal. Cria o programa de reciclagem de entulhos de construção civil do município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Institui-se o programa de reciclagem de entulhos de construção civil do município de Nova Friburgo, o qual tem como objetivo incentivar o uso, a comercialização e a industrialização de materiais recicláveis procedentes do processo da construção civil e demolições que resultem, principalmente em reaproveitamento na construção de casas populares e em casos de possíveis utilizações em pavimentações.
Artigo 2º. Para a consecução da política que trata essa lei, poderá o Poder Executivo: 1. Apoiar a criação de centros de prestação de serviços de comercialização, distribuição e armazenagem de matérias recicláveis no município de Nova Friburgo. 2. Incentivar a criação de cooperativas populares e indústrias voltadas para a reciclagem de materiais provenientes de entulho da construção civil. 3. Promover campanha de educação ambiental voltada para a divulgação e valorização do uso de materiais recicláveis e seus benefícios. 4. Incentivar o desenvolvimento de projetos de utilização de materiais recicláveis. Artigo 3º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, o Poder Executivo poderá, sempre obedecendo às normas e leis municipais, adotar as seguintes medidas. 1. Conceder benefícios ou incentivos fiscais para as empresas, cooperativas, centros de prestação de serviços e outros que se enquadrem no disposto da lei. 2. Celebrar convênios de colaboração com órgãos ou entidades da administração federal, estadual e municipal. Artigo 4º. Os centros de preparação de serviços cooperativas e as indústrias a que se refere os incisos 1 e 2 do artigo 2º terão, entre outras atribuições: 1. Priorizar o aproveitamento de mão de obra local, gerando trabalho e renda dentro do município de Nova Friburgo. 2. Propiciar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos friburguenses nos âmbitos ambiental e econômico. 3. Estimular a organização de cooperativas de trabalhadores voltadas à reciclagem de entulho da construção civil. 4. Colaborar com iniciativas e campanhas socioeducativas relacionadas à temática ambiental. Parágrafo 1º. As indústrias cooperativas ou centros de prestação de serviços que não cumprirem o disposto no inciso 4 sofrerão multa de 50 UFIR. Parágrafo 2º. No caso de reincidência, o que se refere ao parágrafo anterior, cassar-se-á o alvará de funcionamento da indústria cooperativa ou centro de prestação de serviço. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá estabelecer convênio com empresas de transporte de resíduos estabelecidas no município de Nova Friburgo, as quais estejam totalmente regularizadas conforme normas municipais. Artigo 6º. As empresas de transporte de resíduos que transportem entulho de construção civil poderão usufruir desses setores de reciclagem de entulhos de construção civil para a destinação final desses resíduos. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina o vereador Isaac Demani, com parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente da Casa, bem como da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, rapidamente, falar dos cinco importantes projetos que trago, que vem essa noite à votação de minha autoria. Um importantíssimo, com um parecer favorável, inclusive da Secretaria de Educação, à época, sob a gestão da professora Ledi Porto, que é a promoção anual de um concurso de redação com a temática discriminação racial, fazendo aí crescer, gerar na geração futura dos nossos alunos a consciência da não discriminação racial, que infelizmente ainda está inserida dentro da nossa sociedade, através de piadinhas, de brincadeiras, o que faz com que que se estabeleça dentro do seio da sociedade a discriminação pelo simples fato da cor, da pele do ser humano, o que é lamentável, mas infelizmente ainda existe. Mas essa é mais uma ação que eu tenho de combate à discriminação racial nessa casa, esse projeto de lei que eu tenho certeza que será aprovado aqui pelos meus pares. O outro projeto de lei importantíssimo e de um cunho social, de um alcance social fantástico, que é a instituição da campanha Criança Feliz, que será organizada pelo município, que arrecadará brinquedos, roupas e alimentos para serem doados às crianças de famílias carentes do nosso município. No Natal, a campanha será realizada na primeira quinzena do mês de dezembro e logo em seguida, antes do Natal, através da Secretaria de Assistência Social, será entregue às famílias de crianças carentes da nossa comunidade.
O quarto projeto cria o programa Empresa e Escola, na verdade, um projeto que autoriza o Executivo a implementar uma ação importante como essa da Empresa e Escola, onde serão ali instituídos cursos profissionalizantes, entre outros, para as crianças poderem aí já começar a sua formação profissional. O outro projeto importantíssimo, que determina aí, que destina, na verdade, tempo para veicular campanha publicitária educativa contra o uso de drogas nos grandes eventos culturais, esportivos, shows e outros equivalentes realizados no município de Nova Friburgo, e também dos riscos da associação do álcool com a direção de veículo automotor. Projeto importante, mais um projeto que essa casa irá aprovar, na tentativa de conscientizarmos a nossa sociedade do perigo do uso das drogas, da nocividade do uso das drogas e também do uso do álcool em relação àqueles que vão dirigir os seus automóveis, os veículos automotores. Então, mais um projeto importante de minha autoria nesse sentido, que tenho certeza que essa casa irá aprovar, e o outro estimulando a reciclagem, cuidando do meio ambiente na área da construção civil, um projeto belíssimo, importante, que foi feita a leitura aqui, que vocês puderam aí apreciar o alcance social disso. Vai estimular a reciclagem dos materiais que sobrarem aí dos entulhos da construção civil, que poderá fomentar aí a geração de emprego, geração de renda às famílias mais abastadas aí do nosso município. Então, são 5 projetos importantes que eu peço o apoio dos nobres vereadores dessa casa para que sejam todos aprovados nessa noite em votação única, senhor presidente, para que sejam logo encaminhados ao Executivo Municipal, para que sejam, como nós queremos, sancionados, respeitando a vontade dessa Casa de Leis, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade em votação única o projeto 2411/2009, 2655/2009, 2958/2009, 3031/2009 e 3327/2009, aprovados por unanimidade em discussão única. Só antes da questão de ordem do vereador, queria parabenizar aqui os vereadores Marco Medeiros, professor Pierre, vereador Isaac Demani, semana passada, vereador Renata Birrame, vereador Cláudio Damião, pela qualidade dos projetos que estão sendo aprovados por essa casa. E está aí a prova que os vereadores têm a sua contribuição com o Poder Executivo. Basta a boa vontade do Poder Executivo em colocar em prática e cumprir as leis que estão sendo aprovadas por essa casa. Está demonstrando aí para a sociedade a grande parcela de contribuição de todos os vereadores pela qualidade de vida da nossa população. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, rapidamente, só parabenizar aí os nossos ilustres friburguenses representantes da nossa cidade no esporte. A nossa seleção sub-20 foi campeã, seleção brasileira sub-20 foi campeã, e lá está um friburguense, o Galhardo, filho do nosso querido amigo Abreu, lá do Lojão do Abreu, do Jardim Califórnia, conselheiro Paulino, é um dos jogadores, é jogador do Flamengo e foi campeão da seleção sub-20. Isso nos traz muito orgulho saber que um ilustre representante lá na sua camisa estava escrito lá 100% Nova Friburgo. Então, parabenizar ao Galhardo, parabenizar ao seu pai, ao Abreu, a toda a família, todo friburguense dessa representação tão importante que nós tivemos. E no sábado, dia 27, teremos mais um ilustre friburguense, o Edson Barbosa Júnior, lutando lá no UFC Rio, mais um representante da nossa cidade, o Edson Barbosa Júnior, friburguense, estará disputando mais uma luta no UFC, e isso traz para a nossa cidade, para Nova Friburgo, muito orgulho. Eu quero parabenizar esses 2 ilustres friburguenses que nos representam tão bem no nosso esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, só para aproveitar aqui o final da reunião para informar que amanhã teremos mais uma relação de testemunhas, mais uma oitiva, que será a 4ª reunião para ouvir as testemunhas relacionadas de oitivas, a 4ª reunião de oitivas, já é a 5ª reunião da CPI, mas a 4ª de oitivas, para ouvir as testemunhas que estão falando a respeito da contratação, né, do município com empresas
que é o que foi aprovado na CPI. Então, amanhã, a partir das 9h30, nós ouviremos 4 empresas, teremos um intervalo para almoço e, ao final do dia, teremos ouvido 4 empresas, se todas comparecerem, evidentemente. E, na sexta-feira, nós começaremos a ouvir as pessoas físicas. São cerca de 10 pessoas que estão sendo chamadas pela CPI, foram notificadas e deverão comparecer para que possamos ouvi-las e daí tirarmos as conclusões com relação às investigações que estão sendo feitas pela CPI, cujos membros são o vereador professor Pierre, vereador Renato Abirrâmia, vereador Isaac Demani, vereador Edson Flávio e eu. Agradeço, senhor presidente, aí pela oportunidade. Pois não, vereador. Portanto, então, senhores vereadores, não havendo mais nada a ser deliberado, vou dando por encerrado os trabalhos desta 7ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 25 de agosto, às 17h30. Queria agradecer aos vereadores que ficaram aqui até o final. Uma boa noite, fique com Deus. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.